Após a implosão do submarino Titã durante uma expedição aos destroços do Titanic no fundo do mar que aconteceu há algum tempo atrás, os assuntos relacionados ao navio que naufragou em 14 de abril de 1912 voltaram a circular e despertar curiosidade. O gigantesco navio que afundou há mais de 100 anos e a sua história repleta de mistérios e continua sendo passada de geração para geração, ainda existem algumas dúvidas com relação ao naufrágio e até umas teorias bem diferentes. Uma pergunta então é frequente: por que os destroços do Titanic não foram retirados do fundo do mar? Após muitos estudos, análises e tentativas, cientistas concluíram que seria não só impossível trazê-lo de volta à superfície como também demandaria um valor extraordinário de dinheiro e que era melhor deixá-lo no fundo do mar, a quase 4.000 metros de profundidade. Não apenas o aço exposto na proa superior e na polpa é muito frágil até mesmo para a operação de guindaste mais engenhosa, mas a lama também atuou como areia movediça no fundo do mar, por melhor que esteja o estado da proa. Ela está fincada a uma altura de um prédio de 6 andares no solo. Para retirar a estrutura, seria necessária uma força absurda vinda de um suporte da superfície. Em outras palavras, isso seria impossível no meio do oceano, afirmou o pesquisador e escritor Daniel Stone para o Business Insider. Entre as hipóteses cogitadas por alguns engenheiros para retirar a embarcação do mar, estavam a possibilidade de congelá-lo com nitrogênio líquido para que flutuasse como um enorme bloco de gelo até a superfície ou enchê-lo com bolinhas de ping-pong, mas as duas foram descartadas e seriam completamente impossíveis. O navio encontra-se dividido em duas partes, a polpa e a proa, que foram partidas durante o naufrágio. A embarcação tinha 269 metros de comprimento e infelizmente não chegou a completar nem a sua viagem inaugural. Na época, o Titanic era o navio que mais suportava passageiros do mundo. Ele levava mais de 2.000 pessoas a bordo, mas infelizmente nem metade disso conseguiu se salvar, foram salvas mais ou menos 700 pessoas. Naquela época, um navio do calibre do Titanic só poderia ser frequentado por pessoas que tivessem muito dinheiro, alta sociedade e tudo mais. Então, quando o navio naufragou, ele levou consigo milhões e milhões em dinheiro, joias, roupas, acessórios, veículos, itens de luxo, antiguidades, dentre diversas outras coisas. Só de joias foi constatado que na época deveria ter algo em torno de 300 milhões de dólares. Era, e é muito dinheiro, até mesmo nos dias de hoje. E é óbvio que os familiares das vítimas ficaram muito tristes e revoltados com essa perda. Significa, tanto afetiva quanto material, foi realmente uma extraordinária fortuna, que infelizmente, foi levada e perdida juntos às vítimas. Além disso, a tentativa de resgatar o Titanic oferece grandes chances altíssimas de danificar muito sua estrutura, fazendo com que o navio se desmanchasse em muitas partes, por conta da deterioração ocasionada pelo grande período no fundo do mar. Quando a embarcação naufragou após se chocar com um iceberg e causou cerca de 1.500 mortes, não se sabia ao certo onde o Titanic havia afundado, já que ele não teria afundado numa simples baía, mas sim num enorme oceano, o Oceano Atlântico Norte para ser mais exato, o que prejudicou e muito as buscas, mesmo ele tendo quase 300 metros de comprimento. Além disso, ele poderia ter sido levado pelas fortes correntezas, já que ele tinha sido dividido em dezenas de pedaços menores e estar preso em outro lugar a dezenas, talvez milhares de quilômetros de onde havia afundado. Durante as primeiras pesquisas sobre a retirada do navio na época do acidente, surgiu a hipótese de retirá-lo utilizando um submarino extremamente resistente para suportar a pressão da água, utilizando uma espécie de eletroímã, e com isso iria trazer aos poucos os restos mortais do Titanic. O problema é que na mesma época estava ocorrendo de forma simultânea as duas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda, e com isso, os planos a respeito da retirada do navio foram adiados. Em 1953, uma empresa britânica trouxe de volta a discussão e sugeriu mapear o fundo do oceano para encontrar o navio, mas o projeto não foi aprovado devido ao alto custo. Um episódio que marcou a grande tentativa de remover um pedaço dos destroços do Titanic ocorreu em 31 de agosto de 1996. O Los Angeles Times noticiou que uma expedição comercial que tentou a todo custo retirar do fundo do oceano uma parte da estrutura do Titanic. Se tratava da seção de aço de 15 toneladas do casco da embarcação. Vale a pena destacar que essa seção se separou do navio após o naufrágio. A missão contou com bolsas de flutuação repletas de óleo diesel, mais leve que a água, e que conseguisse suportar a alta pressão oceânica. O New York Times relatou que em determinado momento da missão, a peça fora suspensa a cerca de 60 metros abaixo da superfície do oceano.
Inicialmente, a ideia da expedição era levantar o pedaço do casco em um navio para a costa e, se tudo fosse conforme o planejado, para o porto de Nova York, nos Estados Unidos. Assim simbolizando o final da viagem que terminou em tragédia quando o Titanic se chocou com um iceberg. Já o valor da expedição, segundo a AP News, foi estipulado em 5 milhões de dólares. No entanto, o mar ficou agitado e a expedição optou por rebocar o pedaço do casco por aproximadamente 128 mil quilômetros até os Grandes Bancos. Afinal, era esperado que o mar estivesse mais tranquilo. No entanto, foi uma tentativa frustrada, já que o pedaço do casco se soltou do navio que o rebocava e retornou ao fundo do oceano. Somente em 1985, com a ajuda de um robô, o Argo, projetado para aguentar a pressão do fundo do mar, que o Titanic foi localizado. As pesquisas apontaram que os destroços estavam espalhados por uma área de cerca de 1.700 metros quadrados e a quase 4.000 metros de profundidade, o que dificultou ainda mais as buscas. A polpa do navio pesava tanto, mas tanto que contribuiu para que ele afundasse ainda mais e com o tempo foi se aterrando no solo. Foi constatado também que a parte central do navio foi dividida em dezenas de pedaços menores. Foram encontrados também, ao redor dessas partes menores, objetos presentes dentro do navio antes do mesmo afundar, como utensílios de cozinha e alguns móveis. Na época haviam deixado um aviso de restrição com relação à aproximação de pessoas no navio, para que elas não a tocassem e também das empresas que na época, queriam trazê-lo de volta, isso porque como ele estava comprometido devido à oxidação e à água. Ao tentar tirá-lo de seu local ele poderia se desfazer por estar muito frágil e esses pedaços poderiam ser levados pela correnteza para mais longe ainda. Uma segunda tentativa de remover a parte do casco foi oficializada e realizada em 1998. Diferente da anterior, foi bem sucedida. Na época, a BBC Internacional informou que foram necessários 40 minutos para erguer o pedaço do casco da embarcação. Embora muitos tenham ficado felizes e celebrado o ocorrido, parentes das vítimas do Titanic não gostaram nada da decisão e acharam uma falta de respeito. Isso porque, para eles, o naufrágio precisa ser visto como uma sepultura marítima, que deveria ser deixada em paz. Margaret Meehan, sobrinha de Violet Jessop, que sobreviveu à tragédia do Titanic, disse que a tia não teria ficado feliz com a retirada da parte do casco. Atualmente, a embarcação é protegida pela Unesco desde 2012 e é considerada um patrimônio histórico, sendo proibida qualquer tentativa de resgate do navio. Depois de 14 anos, de acordo com a ajuda de estudos profundos e complexos, foi constatado que o navio deve sumir nos próximos 20 ou 30 anos por completo, devido à degradação natural provocada pelo desgaste da água. Depois de um século embaixo d'água já é de se esperar que o Titanic mudou bastante, estando praticamente irreconhecível e a tendência é apenas piorar. Todo aquele buraco no convés daquele lado está desmoronando, levando consigo as cabines, e a deterioração vai continuar avançando, explicou o historiador do Titanic Park Stephenson. Uma questão bastante interessante e respeitadora com relação do porquê de não tirarem o Titanic das profundezas do oceano é de que o local do naufrágio é tratado como um memorial às vítimas. Das mais de 2.000 pessoas a bordo do Titanic, 1.514 morreram no naufrágio, e apenas cerca de 300 corpos foram recuperados. Por conta disso, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido concordaram em tratar o local onde a tragédia ocorreu como um memorial em respeito às vítimas e às famílias. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.